Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre mapas isopléticos ou de isolinhas. Bem, a cartografia temática ela tem por propósito ressaltar essas três relações fundamentais: diversidade, ordem e proporcionalidade, respondendo as seguintes perguntas: o que, em que ordem e o quanto, respectivamente. E para isso faz uso de variáveis visuais que apresentam relações visuais de mesma natureza. Então a gente tem 6 variáveis visuais que são tamanho, valor, granulação, cor, orientação e forma. Então, a gente faz uso delas para tentar transcrever essas três relações fundamentais, que é diversidade, ordem e quantidade. Os métodos de representação da cartografia temática, eles são divididos em representações qualitativas, ordenadas e quantitativas. E os elementos, os fenômenos, os objetos, eles podem ser representados por ponto e linha área dentro de cada uma dessas classificações. Esse conteúdo a gente abordou já nas aulas anteriores, e na aula de hoje eu vou falar especificamente sobre os mapas isopléticos ou de isolinhas, que a ideia é unir pontos que apresentem o mesmo valor. Então esses pontos unidos geram linhas, e essas linhas a gente chama de isolinhas por apresentar o mesmo valor. O principal exemplo, que todos aqui já estão acostumados, é a questão de mapa de curvas de nível, em que cada linha apresenta um valor de altitude. É interessante que esse método ele acaba sendo adequado para fenômenos que apresentam continuidade no espaço geográfico. Então, ele não é adequado, por exemplo, se eu quero representar elementos que são restritos a uma determinada área. Não, quando a gente fala de relevo, a questão do limite ali do município, isso não vai impactar nesse tipo de mapa, né? Por exemplo, ali eu tenho o final do município, né? Eu tenho uma linha imaginária ali que define o limite do município. Logo ao lado, no município vizinho, o relevo ele continua existente, e essa curva de nível ela pode ser adequada, ela pode continuar no território vizinho. Bem, aqui a gente tem um mapa, as linhas isogônicas, que cada linha dessa apresenta um valor de declinação magnética. É importante dizer para vocês que a declinação magnética ela tem uma data específica, porque ela se altera ao longo do tempo, porque o norte magnético ele acaba se alterando. Então esse é um ponto importante. Então, são as linhas isogônicas. As isóbaras, que está relacionado com pressão, de modo similar, cada linha dessa ela tem um valor de pressão, né, reduzido aqui. Então, essas são as isóbaras, as isotermas, que tem relação com temperatura. Então, cada linha dessa apresenta um valor de temperatura. Então, esse é um exemplo de mapa isoplético, voltado para a parte de representação de temperatura. Aqui também são as isotermas também, que representam a questão da temperatura, aqui mais no continente americano. E é interessante, e o que eu vou abordar agora nesse slide, é mostrar para vocês como que a gente faz para gerar essas isolinhas. Aqui eu estou dando um exemplo em que cada ponto desse, então eu tenho um ponto aqui que tem altitude 16,4, tem outro ponto aqui 14,8, aqui outro ponto 13,1, né? Esse daqui 17,4. Então eu tenho um conjunto aqui de 1, 2, 3, 4, 5 colunas por 7 linhas. Então 5 vezes 7, 35 pontos, em que cada ponto desse tem um valor de altitude aqui 16,4 metros, certo? Esses pontos eles podem ter sido levantados com GPS, enfim, de diversas formas, com estação total. E são pontos que são dados que são fornecidos.
Esses dados também poderiam ser, ao invés de altitude, poderiam ser informação de chuva, por exemplo, de precipitação, ou de pressão atmosférica, enfim, qualquer outro tipo de dado que possa ter sido levantado por determinado tipo de equipamento. Tá? E aí, como que a gente faz para a gente gerar as linhas nesse caso? Então, é relativamente simples. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho dos cálculos. Então, se a gente pegar, por exemplo, pegar a curva de nível com altitude 15, então o 15 aqui tem um ponto com 16,4 e aqui 14,8. E aqui eu vou ter aproximadamente o 15, certo? O 15 ele também vai passar por aqui, mais perto de 14,8 do que 16,2, certo? Então eu vou ter aproximadamente aqui. O 15 ele vai passar por aqui, eu tenho 13,1 e 14,7, então o 15 não passa por aqui. Ele vai passar por aqui. Então, se eu tenho 14,7 e 16,2, o 15 vai estar mais próximo do 14,7. Então, seguindo aqui a linha, aproximadamente aqui. O 15 também ele vai passar aqui, certo? Aqui 14,5 e 16, um pouco mais próximo de 14, do ponto que tem altitude 14,5, mais ou menos aqui. Aqui 14,5 e 15,7. Esse ponto ele vai passar um pouco mais para cá, mais próximo, um pouco mais próximo de 14,5. Entre 13,8 e 15,7, ele vai passar mais próximo do 15,7, que a gente está representando a curva de nível com altitude de 15 metros. Por fim, e termina aqui. Certo? Então, esse é o exemplo de curva de nível de uma isolinha gerada a partir de uma grade regular de pontos. Eu tenho 35 pontos aqui, esses pontos eles apresentam o mesmo espaçamento entre eles, e a partir disso a gente consegue gerar essa isolinha. Bem, é claro que aqui, como eu disse para vocês, a gente foi aproximando. Ó, pessoal, 15 está mais perto daqui, 14,8 que 16,4. Mas exatamente o quanto deveria estar distante aqui, a gente não calculou. E é o que eu vou passar agora para vocês. Então, fiz aqui um exercício que eu sempre dei para os alunos durante a aula presencial, em que isso era impresso numa folha A4, e cada quadrado desse tinha uma dimensão de 1 por 1 centímetro. Então, vocês poderiam medir com a régua isso daí, vocês iam chegar aqui, daria igual a 1 centímetro. Então, nesse caso específico, gente, um centímetro, que é essa dimensão aqui, implica num desnível de 16,4 para 14,8. Isso daí vai dar um valor de 1,6. Então, eu tenho um desnível de 1,6 metros em 1 centímetro, certo? 1 centímetro corresponde a um ΔH, que é um desnível em altitude de 1,6 metros. Bem, e aí por uma conta muito simples, regrinha de 3, a ideia é a gente estimar, para eu chegar aqui, exatamente onde que é o 15 para eu começar a desenhar, o quanto de distância que eu tenho que estabelecer daqui até aqui. O 15 ele fica um pouquinho mais para lá, para cá. Quantos centímetros? Dá 0,9, 0,8, 0,5 não é, porque ele vai estar mais próximo aqui, né? Então, fazendo essa regrinha de 3 aqui, 1 centímetro corresponde a um desnível de 1,6 metros, e o desnível de 1,4 corresponde a quantos centímetros? O que é esse 1,4? É de 16,4 até 15, que é o nosso ponto de interesse, que é o desnível até o
o nosso ponto de interesse. Então, fazendo aqui essa regrinha de 3, multiplicação em cruz, a gente tem que 1,6 vezes x é igual a 1 centímetro vezes 1,4 metros. E com isso, a gente calcula o valor do x, que é 1,4 dividido por 1,6, que isso vai dar 0,875. Tá? E o que isso quer dizer? Que, na verdade, essa distância, toda distância dá 1 centímetro. O ponto exatamente aqui onde o ponto em que a gente vai iniciar a curva de nível com altitude de 15 metros, vai estar uma distância daqui desse ponto. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Vai estar com uma distância de aproximadamente 0,87 centímetros. Então, com a régua, é possível a gente fazer esse tipo de estabelecer aqui 0,87 centímetros e aqui a gente inicia a curva de nível 15 metros. Tá? Isso é possível ser feito para nesse caso, e assim sucessivamente, e a gente faz a representação como eu mostrei previamente para vocês, certo? Então a ideia aqui é a gente estimar, a gente faz esse processo que a gente chama de interpolação. Eu vou estimar esses valores entre dois pontos, né? Entre dois pontos estabelecidos que têm altitude conhecida. A ideia aqui é estimar em que posição exata a curva de nível de 15 metros vai iniciar. Bem, pessoal, e é claro que isso daí é um processo manual em que mais para fins de conhecimento e aprendizado. No entanto, no canal do YouTube Geomática, tem um procedimento em que, a partir de imagens SRTM, que justamente é uma grade regular dessa, em que cada pixel tem um tamanho de 90 por 90 metros, é possível a gente gerar as curvas de nível. Então, aqui nesse vídeo, vocês podem acompanhar isso e podem desenvolver a atividade, certo? Bem, só que na prática, essa situação, ter uma grade regular assim, nem sempre é possível. Então, se a gente pega um receptor GNSS, um GPS, e a gente vai medir pontos, dificilmente eu vou conseguir manter um padrão. A cada 30 metros eu pego um ponto, né? Então, a gente pode ter aproximadamente isso, mas nem sempre é possível, tá? Ter exatamente dessa forma. Tá? Então, o que acontece na prática? Em geral, a gente tem uma amostragem que é irregular, principalmente com mais pontos, onde se tem uma variação de relevo maior. Exemplo, se eu tenho um campo de futebol, não há necessidade de pegar muitos pontos para representar esse campo de futebol. Diferente se eu tenho uma montanha, tenho um morro, em que para representar esse morro eu teria que pegar mais pontos, eu tenho que adensar mais, pegar mais pontos ao redor desse morro, ao redor e nele também, tá? E como que a gente faz, né, para gerar essa grade regular, que é aquela que a gente usa para gerar as curvas de nível, dado que o levantamento em campo é feito com essa amostragem regular. Esse processo a gente chama de interpolação também, tá? E é um processo em que a gente vai buscar vamos imaginar que eu tenho aqui, quero justamente estabelecer aqueles pontos a cada, por exemplo, a cada 10 metros. Então, eu vou lá, que tem um ponto. Deixa eu só pegar aqui a cor vermelha para a gente seguir o exemplo. Então, a gente vai estabelecer uma grade de pontos, supondo aqui que eles apresentem uma distância exatamente igual, tá? Aqui eu tenho outro ponto que coincide com esse ponto levantado.
por sorte. E aí a gente vai gerando essa grade regular de pontos. Aí depende do tamanho que se pretende, do grau de detalhamento que se pretende para o local. E aí eu preciso estimar a altitude desses pontos aqui que foram estabelecidos. Poxa, desse ponto aqui, por sorte, caiu bem em cima de um ponto que a gente levantou. Então a altitude desse ponto vai ser exatamente essa altitude do ponto que a gente levantou. Mas nem sempre a realidade, a grande maioria, não vai coincidir, como nesse exemplo aqui, que a gente tem aqui embaixo, em que o ponto está entre outros pontos. E aí o que a gente faz? Justamente é o processo de interpolação. Eu vou buscar os vizinhos mais próximos a ele e vou dar peso. Por exemplo, esse ponto aqui ele está mais próximo dele, né, do que... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Uma cor amarela para não chamar tanta atenção. Por exemplo, esse ponto aqui ele está mais próximo desse ponto, nosso ponto de interesse, do que esse ponto aqui. Então, o que a gente faz? A gente acaba trabalhando com uma média ponderada. Fala, ó, esse ponto, por ser mais próximo, ele tem uma importância maior. Então, a altitude do meu ponto de interesse vai ter um valor mais próximo desse ponto do que desse. Tá? E a gente trabalha com essa média ponderada usando a distância. Tá? É aquele mesmo princípio em que a gente trabalha com as provas, né? Então, se a prova tem mais importância do que o trabalho, então eu dou um peso maior para a prova. E esse peso, no nosso caso, em geral, as disciplinas, um peso 2 para a prova e um peso 1 para o trabalho. Isso quer dizer o quê? Que a prova é 2 vezes mais importante que o trabalho. E aqui, de modo similar, eu faço o inverso do quadrado da distância, em que o peso, que esse W aqui, é 1 dividido pela distância. Então, se a distância for grande, por exemplo, se a distância for igual a 10, 1 dividido por 10 vai dar 0,1, certo? Então, meu peso vai dar 0,1. Agora, se minha distância for igual a 1, 1 dividido por 1 vai dar 1. Então, meu peso, pelo fato da distância ser menor, que é de 1 metro, o meu peso vai ser igual a 1 para esse ponto que está a uma distância de 1 metro dele, ao passo que o ponto que está a 10 metros de distância, eu vou dar um peso de 0,1, certo? Então, esse peso ele vai ser proporcional à distância. Essa distância ela pode ser a distância, como eu disse para vocês, ou a distância ao quadrado para dar ainda mais importância para pontos mais próximos. E dessa forma é feito o processo de interpolação. Tem algumas outras formas também da gente fazer esse processo de interpolação, que aqui é criando triângulos. Então eu posso, a partir de 3 pontos, eu crio triângulos, e aí com 3 pontos eu consigo ajustar um plano aqui, e aí eu consigo estimar as coordenadas desse ponto interno a esse plano. Tá? Esse é um processo matemático não tão complexo, que também permite a gente estimar a altitude de pontos, interpolar a altitude de pontos. Bem, eu trouxe esses 2 métodos, embora existam outros, porque são os mais comuns no próprio QGIS, né, que são as opções que tem lá na versão já instalada no QGIS. E ambos possibilitam justamente a gente, a partir de um conjunto irregular de pontos, a gente gerar essa grade regular, que aí sim, a partir dela, a gente consegue gerar as curvas de nível. E também esse procedimento, ele é explicado aqui nesse vídeo do YouTube, do canal Geomática, em que foi disponibilizado para vocês na descrição desse vídeo um conjunto de coordenadas de pontos que foram levantados com GPS. Esses pontos têm coordenadas ENH, que é coordenadas EN, que é da projeção UTM, e H, que representa a altitude. E a partir dessa lista de coordenadas de vários pontos, é possível gerar as curvas de nível. E vocês vão ver que nesse processo, a gente parte desses pontos irregularmente espaçados, a gente gera essa grade regular, e a partir da grade regular, a gente gera as curvas de nível, que vocês terão visto, né,
nesse vídeo anterior, tá? Nesse vídeo específico, que utiliza o SRTM, já se tem grade regular para todo o globo terrestre. Só que a confiabilidade desses dados não é tão grande. Eu tenho erros aí de 5, 10 metros, que às vezes para aplicações urbanas acabam não sendo tão adequados. O modelo acaba não sendo tão adequado para aplicações urbanas, por exemplo. Certo, pessoal? E com isso terminamos a aula de hoje. Até mais.